Olá, meus amigos do programa Conexão Itajaí-Sul, sejam bem-vindos para mais uma edição especial. Com muita alegria e satisfação no programa de hoje, eu recebo o superintendente do Porto de Itajaí, Dr. Fábio da Veiga, que vem ao programa para falar sobre um breve balanço das atividades ocorridas ao longo de 2021 e, claro, projeções para 2022. Por isso, você, prezado internauta, é o nosso convidado especial. Fique com a gente. A partir de agora, prezado internauta, você tem um compromisso marcado comigo. Estamos aqui no programa Conexão Itajaí-Sul, em Itajaí, nas dependências internas da Autoridade Portuária, onde está ao meu lado o superintendente do Porto de Itajaí, Dr. Fábio da Veiga. E como eu disse na abertura do programa, né, Fábio? Vamos fazer um breve relato das atividades que foram muitas acontecidas em 2021 e projeções agora para 2022, porque ainda evidenciamos e vivenciamos uma epidemia de efeito global, que é o coronavírus. Temos aí essa nova variante, a Omicron, que já está deixando todo mundo assustado. Já chegou no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, parece que já tem caso em Santa Catarina. Mas o que eu quero dizer com isso, abrindo esse primeiro tópico do nosso programa, prezado superintendente, é que quando foi decretado pelo governo do estado em março de 2020, a questão da epidemia do Covid, o Porto de Itajaí sequer parou um dia com suas atividades. Teve gente que nem sabe disso, né? Muitas pessoas trabalhando de home office, muitas empresas tiveram que se adequar, mas a atividade portuária plenamente em Itajaí deu exemplos de que um porto não pode parar. E até hoje não parou e creio que também não vai parar. Tudo bem, superintendente? Tudo bem. Luciano, realmente foi muito importante que o Porto de Itajaí mantesse a sua atividade, né? E por que dessa importância? Para a economia continuar gerando, né? Foi essa atividade econômica que permitiu ao município de Itajaí e à região, mas principalmente ao município de Itajaí, manter a sua arrecadação para fazer frente a esse volumoso gasto que o município tem feito para a contenção dessa pandemia, né? Sim. Foram inúmeras UTIs que foram implementadas, né? Tratamento profilático, na qual Itajaí, a gente pode dizer que deu exemplo nesse combate, né? Apesar de uma alta demanda, conseguiu manter o atendimento, que as pessoas tivessem atendimento médico. Isso foi essencial ao Porto, até porque se o Porto parasse suas atividades, faltariam ainda mais material para produzir nas indústrias, isso ia gerar desemprego. Então, conseguimos manter o Porto em funcionamento, com baixo nível de contágio. Nenhum óbito, né? Nenhum óbito, felizmente. Os servidores do Porto, junto com os trabalhadores portuários, junto com o arrendatário, foram muito eficazes no processo de prevenção, no uso de máscara, na vacinação, a qual fomos vacinados um pouquinho antes que a grande massa da população, mas para manter essas atividades. Então, estamos superando, o nosso índice de vacinação foi quase de 100% e atualmente estamos aí já algumas semanas sem nenhum caso ativo, o que nos traz aí uma esperança que o ano que vem, o ano de 22, retomaremos as atividades plenamente normais. Semana passada, Fábio, eu falava com o prefeito Volney e ele, em tom de pesar, triste, né? Porque foram quase 800 óbitos em Itajaí, mas no percentual foram aplicadas à sociedade mais de 300 mil doses já para um público de quase 130 mil habitantes. Então logo a gente fecha aí os 200 e poucos mil habitantes. Sendo assim, como o senhor falou da questão profilática, os exames atendidos também não foram diferentes aqui. Algumas coisas vieram para ficar e vão ficar, né? Com certeza. Os cuidados. Alguns cuidados, o Porto também investiu nisso, né? Nós temos diálogos de orientação quase que diários, fornecemos, como já vimos há mais de uma década, fornecendo a vacina para o H1N1, né? A gripe comum aí.
conseguimos manter o pessoal estimulado para o trabalho, muito álcool em gel, máscaras, então, e principalmente que as pessoas entendessem que isso era necessário para manter o nosso trabalho. Então, o Porto, eu acho que, como a grande maioria da população brasileira, tem demonstrado agora na fase de vacina, ser um exemplo para o mundo, né? Nossa política nacional de vacinação, essa cultura de vacinação que a gente tem, a gente vê que a cidade está numa atividade normal e com cada dia que passa baixando os níveis de Covid. Demonstra que o trabalho foi bem feito. E continuará sendo. Superintendente Fábio, aqui onde estamos, neste palco, nos últimos meses, já vem de longa data essa preocupação, mas nos últimos meses aflorou demais e já estamos em 2022 muito atentos à questão da manutenção da autoridade portuária pública municipal. Prefeito Ivonei, você vai confirmar aqui que não é contra a privatização na questão operacional. Será muito bem-vinda, diga-se de passagem. O que pretende-se é criar, deixar de fato relacionado Porto-Cidade. Cidade-Porto que deu certo num case de 25 anos. Se contabilizarmos aí o percentual em movimentação de cargas, de contêineres, foi um sucesso. Os próprios investimentos que a cidade Porto acabou investindo aqui em Itajaí é fruto de que o que vocês apresentaram para o ministro Tarcísio, para o seu Diogo Piloni, com a presença dos 3 senadores, Fórum Parlamentar Catarinense, deputados estaduais, todo mundo engajado. Aqui foi criado o Fórum de Defesa com mais de 30 entidades. Como é que fica isso? Acho que se deu certo, por que não manter? Isso, né? Eu acho que não temos que partir para um modelo no escuro, né? E voltar a ser uma experiência. Porque Itajaí foi uma experiência 25 anos atrás. Lá na verdade, um pouquinho mais que 25, lá no ano de 1995, com certeza as pessoas que estavam gerindo o Porto, o prefeito, o atual prefeito hoje, o Dr. Ivonei, já era deputado estadual à época, sim. Foi um agente importante já naquela época. O senador Espiridião Amin já relataram isso, que lá em 1995, quando estávamos vinculados ao Estado de São Paulo, a CODESP, sim, né? Sim. Muitos escutaram, Itajaí, um município pequeno, não vai conseguir gerir um porto. E o porto não foi um sucesso, ele continua sendo um sucesso. E, obviamente, aproveitando essa experiência, já no mês de fevereiro desse ano, de 2021, nós organizamos um cronograma, uma metodologia para ir aglutinando entidades, pessoas, né, nesse movimento. Então, a gente lançou aquele projeto, a Itajaí, a Cidade de Porto 2048. Projetando, né? Projetando uma renovação por mais de 25 anos. E esse processo vem dando resultado, né? A gente começou movimentando os trabalhadores, os nossos servidores, os trabalhadores portuários avulsos, na sequência Câmara de Vereadores, na sequência deputados estaduais, na sequência deputados federais e senadores, e que culminou com a criação do Fórum em Defesa da manutenção da Autoridade Portuária Pública Municipal, como você falou, com mais de 3 dezenas de entidades. E esse processo vem dando resultado. O governo federal já tinha fechado a posição pela privatização clássica, né? Total. Ou seja, total seria uma empresa aqui e o restante seria decidido em Brasília. Esse distanciamento, além de normalmente trazer uma demora, um alongamento da resposta, digamos assim, entre o fato e a decisão, sobretudo, traria um descompasso, um desligamento total com o planejamento da cidade, né? Planejamento esse que já vem sendo executado, né? Quem passa aqui atrás do Porto ou lá na rua Benjamin Franklin Pereira
vai notar inúmeros imóveis que estão ou desocupados ou que já foram, inclusive, demolidos. E por que isso? Preparando para esse momento, preparando o porto... Uma expansão. Uma expansão. Que eu tenho certeza que nós entraríamos numa década de ouro normalmente, a cidade de Itajaí. Na última semana houve uma reunião com a presença do ministro Tarcísio, com a presença do secretário nacional de Portos, Diogo Piloni, os 3 senadores catarinenses que, diga-se, estão junto conosco desde o início do processo, senador Amin, senador Dário Berg, senador Jorginho Melo. Ainda estiveram presentes nessa reunião a deputada Angela Amin, representando todo o Fórum Parlamentar Catarinense, que é constituído dos 16 deputados estaduais e 3 senadores, o deputado Carlos Chiodini, que também desde o início como presidente da comissão... Carolina Detoni também estava, né? Também estava. O deputado Chiodini foi na qualidade de deputado presidente da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, e a deputada Carolina Detoni, que é da base mais próxima do presidente Jair Bolsonaro, e saímos lá mais uma vez com a promessa que estão estudando ainda, que a decisão ainda não é definitiva, mas que entenderam que não é só Itajaí, é o estado de Santa Catarina que está pedindo isso. Não faltam argumentos. Não faltam argumentos. E decidido isso, a gente vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Definir as regras do contrato e do edital de licitação. Definindo, é o Fábio, é o prefeito? Não, definindo, inclusive, nesse fórum, né? Junto com a comunidade, que é o que está sendo mais... Transparência. Transparência, democracia, interesses republicanos, né? Não é o interesse do prefeito, não é o interesse do superintendente. Contenção de despesas. Contenção de despesas, é o interesse da cidade. Mas estamos muito avançados nesse processo. Por exemplo, já temos minutado o projeto de lei para, tão logo haja a definição do governo federal, que esperamos pela manutenção da autoridade portuária, de já encaminhar esse projeto à Câmara de Vereadores, reduzindo a superintendência do Porto de Itajaí, nesse novo modelo, para 34, 35 pessoas, né? Saindo de 140 funcionários, 130 e poucos funcionários, para 35. Nós já estamos em curso com o plano de demissão voluntária, PDV, incentivando os servidores, vários deles já fizeram um pedido para essa redução. Então, assim, Itajaí está muito maduro nesse processo. E os outros estados onde tem portos estão de olho em Itajaí? Estão de olho em Itajaí, e quando comparamos, né, com os nossos vizinhos, Porto de Rio Grande e o Porto de Paranaguá, e essa comparação se dá porque recentemente eles foram atendidos no pleito de renovação, que é o que nós estamos fazendo com o governo federal, e isso nós estamos deixando muito claro para o governo federal. Nós queremos o mesmo tratamento dos nossos vizinhos concorrentes. Nós não queremos o mesmo tratamento de outros portos do restante do país, mas desses que a gente está concorrendo. E daí, quando a gente vai em Paranaguá, tem mais que, depois de um modelo delegado, desse novo modelo de gestão, estão ainda com 500 funcionários. Estranho, né? Rio Grande do Sul tem um número até muito fácil de marcar, 444 funcionários, o Porto de Rio Grande. Nós, hoje, já temos uma administração mais eficiente, mais moderna e mais enxuta. Mas nós não queremos parar por aí, porque a gente nunca pode nunca podemos dormir em berço esplêndido e achar que está tudo bom e que não temos que modernizar. E por isso que estamos ainda encolhendo mais para ser realmente um modelo, como já somos, mas ainda mais comparado aos melhores portos do país em nível de eficiência, em nível de servidores, uma administração enxuta. Então, quando a gente escuta por aí, porque é para manter o cargo, que é para manter o cabide de emprego, gente, a administração já é enxuta.
mas estamos nos propondo a enxugar ainda mais toda a operação portuária totalmente com o privado, né? Manutenção. O que nós queremos? É com os pontos estratégicos, definindo os pontos estratégicos para o futuro, porque o porto também não pode parar só nesse projeto, ele deve ser constantemente ser verificado as possibilidades de extensão, né? Porque cada vez que o porto consegue agregar um tipo de carga, vir uma nova linha, é mais emprego, é mais renda, é mais qualidade de vida para Itajaí. Então eu acho que estamos no caminho assim, muito próximo de conseguir isso. Acho que o governo federal fará sim essa análise criteriosa, porque fazendo uma análise criteriosa, um estudo de eficiência, não tenho dúvida que somos o porto mais eficiente do país. O prefeito Vonei comentava no nosso programa que está solicitando aí uma agenda, uma audiência com o próprio presidente da República, Bolsonaro, que eu acho que é a cartada final em termos de atenção voltada para Itajaí, para a classe portuária, né, Fábio? Com certeza, né? É o último grau de recurso que a gente possa ter. Essa audiência, inclusive, já foi requerida. Acredito que deva acontecer ainda em meados desse ano. E tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro, além de ver a eficiência, levará também em conta o altíssimo nível de votação, ou o número de votação, digamos, se eu não me engano, na casa dos 83%, de um estado que foi o estado que mais votou. Há de se considerar, né? Percentualmente, e que o povo catarinense, o povo itajaense merece, né? Já demonstramos que quando há investimento, quando há a possibilidade do povo itajaiense de resolver os seus problemas, apesar de algumas tragédias, né, como foi a enchente de 2008, rapidamente a gente deu o passo à frente, tanto que Itajaí é a 12ª cidade do país, à frente de 19 capitais estaduais em nível de arrecadação. Então, impostos federais. Impostos federais. Foram da atividade econômica de Itajaí no ano passado, Luciano, resultou numa arrecadação ao cofre do governo federal de mais de 16 bilhões de reais. Bilhões. São 16 bilhões e 220 milhões de reais. Aí quando o governo federal, isso daí nos até entristece um pouco. Porque, mas a gente teve que botar aí 500 milhões para reconstruir o porto. Mas nós mandamos, nesse período de municipalização do porto, mais de 120 bilhões de reais. Então foi 0,5 que veio, aproximadamente. Mas acho que o presidente terá, sim, essa clareza de dados e optará pela melhor decisão para Itajaí, que eu não tenho dúvidas, é a manutenção da autoridade portuária pública e privada. Intervalo e a gente volta rapidinho. Retornando com o superintendente do Porto Itajaí, Dr. Fábio da Veiga, que fez um breve relato no primeiro bloco sobre a atuação frente no combate ao coronavírus e também demonstrou aqui com uma sapiência e uma transparência o assunto relacionado à autoridade, à manutenção pela autoridade portuária pública municipal em Itajaí. E eu quero abordar com o senhor esse segundo e último bloco, superintendente Fábio, sobre outras atividades que vocês realizaram em 2021, projetando para 2022. E eu quero começar pela questão, já que falamos sobre manutenção da autoridade portuária pública municipal, está totalmente ligado às atividades operacionais. Temos aí recentemente o número de 700 giros na área da nova bacia de evolução, que eu lembro que aqui nesse auditório, em maio de 2019, o senhor assinou o aditivo para a administração municipal colaborar com 41 milhões, né? Diga-se passagem, 5 milhões da Portonave para a aquisição da draga backhoe na época, mas vocês não perderam tempo, foram à frente, vamos fechar a obra que estava atrasada há muito tempo,
pensando na segunda etapa, né? O prefeito Volney me deixou muito feliz, e você sabe muito bem que existe essa proposta de Prefeitura de Navegantes, Prefeitura de Itajaí e Governo do Estado acelerar e terminar a segunda etapa das obras da Bacia de Evolução para recebermos navios de até 400 metros de comprimento. O prefeito Volney, ele errou o cálculo, já está com mais de 1000 giros, mas não, estamos com 700 e alguma coisa, né, Fábio? Agora deve estar, acabamos de fechar 700 giros. A cada número, né, exato que a gente tem fechado, 500, 600, 700, vem essa lembrança, e uma lembrança muito grata de dar tranquilidade, de saber que aquela posição minha lá, junto com todo o corpo técnico aqui da superintendência, em 2019, foi a decisão acertada. Isso já tem possibilitado um recorde de 1.400.000 TEUs, ou seja, mais de 1.400.000 contêineres de 20 pés operados no ano passado, aqui no nosso complexo, que já foi o recorde. Esse ano vamos superar provavelmente 1.600.000 TEUs, o que demonstra que foi acertado. São 200.000 contêineres a mais, né? É muito. 200.000 contêineres a mais, são 200.000 fretes a mais, são 200.000 despachos aduaneiros a mais, são 200.000 fretes marítimos a mais, ou seja, foi muito mais dinheiro, foi 200.000 contêineres a mais operados pelos trabalhadores, então assim, foi muito mais dinheiro que circulou aqui na nossa região, né? Então, isso dá tranquilidade que a decisão foi acertada. Mas, como a gente falava, o porto é muito dinâmico e a gente não pode parar. Agora, recentemente, ainda essa semana, a Universidade do Vale do Itajaí tem apresentado a nosso pedido uma proposta para atender o IFAM, né, a fim de retirar aquele navio que está ali, o navio Palas, que está ali há mais de um século afundado na foz do rio Itajaí. Desde 1893. Então, é anterior, inclusive, à construção dos moles, né? É incrível isso. Então, para que a gente tire ali, rapidamente já vem o navio de 366. É mais um passo, tenho certeza que é mais um indicativo para termos um ano ainda melhor em 22 na movimentação portuária. Mas, todo o projeto, isso a gente já tem feito a projeção, já há empresas que estão apresentando propostas aí para se chegar aos 400 metros, né? Que é uma obra de muito vulto, de retirada de algumas edificações à margem, de aprofundamento e alargamento do canal de acesso, porque esses navios são cada vez maiores. A questão ambiental, né? Também. A questão ambiental, eles não crescem só de tamanho, eles crescem em largura também. Mas tenho certeza que se chegarmos nesse nível de 400 metros, estamos comparados aos melhores portos mundiais, receberemos os maiores navios do mundo e tenho certeza que num curto espaço de tempo, Itajaí vai estar preparada para isso. É um caminho sem volta. Vamos chegar a 400 metros. Quando você citou 1.600.000 contêineres teus, né? Essa movimentação de cargas é oriunda, sim, de mais de 700 giros de navios dessa amplitude na Bacia de Evolução, projetando a segunda etapa, chegando a 400 metros de comprimento. Já recebemos o APL Paris, que foi o maior navio a atracar na costa brasileira aqui no nosso complexo, que é o segundo maior movimentador de cargas do Brasil. O pessoal lá em Brasília está atento a isso tudo, né, Fábio? Está atento, até porque as informações que nós estamos mandando lá quase que semanalmente, isso consta. A nossa dimensão de porto, um porto fluvial, um rio, para essa atividade, uma extensão, uma largura muito pequena, né, de largura, e a gente vem encontrando solução. Isso mostra o quanto é importante manter isso essa autoridade em Itajaí, porque ela já demonstrou eficiência. Outros portos com até uma capacidade de carga maior ou uma facilidade em virtude de questões naturais, melhor, não atingiram, e a gente aqui com toda a dificuldade, isso mostra quanto o povo catarinense é criativo e eficiente no que faz. Perante essa demanda que você está citando, 1.600.000 contêineres, haja vista,
o complexo portuário, o porto de Itajaí, por si só, em Santa Catarina, né, Fábio? Me corrija se eu estou errado, tem mais de 60% representante na balança comercial. E no país, 5%. Tem gente que acha 5%, mas coloca 6 mil municípios e Itajaí representar 5% oriundo da atividade portuária, é magnífico. Magnífico, e isso nós já, há pouco a gente já deu um dado que demonstra, que é a arrecadação, né? Se é a 12ª cidade do país em arrecadação, é resultado disso, dessa atividade. Então, Luciano, vejo que, como eu já falei, Itajaí, a região, na verdade, está muito madura. Os empregados das empresas, os empresários da nossa região sempre primam pela qualidade, que é uma característica do povo catarinense. Então, isso ao longo do Brasil, certamente, a gente escuta muito isso, da eficiência, de como vocês conseguem, mas foi um processo contínuo, aliado às universidades da nossa região, que prepararam os trabalhadores, os políticos que vieram ano após ano, de mandado após mandado, mesmo em aspectos de oposição, no aspecto político, foram mantendo o planejamento, o que em vários locais do país isso não ocorre. E felizmente aqui ocorreu e os resultados estão aí. Obras de expansão, você falava agora há pouco aqui no primeiro bloco, a Rua do Porto, paralela aqui ao prédio da Autoridade Portuária. O prefeito Ivonei comentava semana passada sobre essa questão da atividade portuária em termos de expansão. Tudo está combinado com o progresso da cidade e o progresso do que é o Porto Itajaí, visando a manutenção da Autoridade Portuária. Porque quem vai delegar isso? Brasília? A coisa tem que ser, é que nem Vegas, né? Las Vegas. O que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Aqui o que vai acontecer em Itajaí tem que ficar em Itajaí. Essa expansão de área territorial, desapropriações, desocupações, que está muito em evidência, tudo isso aqui vai mudar. Aí o prefeito citou muito bem, Fábio, a questão da via expressa portuária que culmina com a Rua do Porto. Já vem se pensando de 2, 3 anos para cá, há muito tempo, mas agora, para colocar em prática que todo esse perímetro urbano aqui vai mudar. Todo esse perímetro urbano vai... A Rua do Porto é só um começo. É um começo e ela vai servir para delimitar o que vai ser cidade urbana, cidade das pessoas morarem, com a parte econômica da cidade, que é essa atividade portuária. Ou seja, para as pessoas entenderem, quem vem lá do Rio Itajaí-Açu, chega do Porto, ali na Avenida Prefeito Paulo Bauer, né? Passando ferry-boat, chega naquela inspetoria, aonde que vai ser o Museu do Porto, está em obra, em fase final, está ficando muito legal. O Porto, num convênio com o Semasa, estão permitindo que a população itajaense usufrua daquela área, que é uma área bonita, mas que estava extremamente degradada. Você citou o Museu do Porto? Museu do Porto, legal, na inspetoria. Então, quem vem lá do Rio Itajaí-Açu pegando ali a Rua Silva, a Rua Heitor Liberato, vai chegar ali na sinaleira do Colégio São José. Isso. Tá? Então, ali vai abrindo uma avenida que vai até a altura da Rua Max, num primeiro momento. Ou seja, quase na altura lá do antigo Grêmio 21 de Julho, para Terminal Brascar. Tudo que ficar à direita, ou tudo que ficar para o lado do rio, inclusive o prédio onde que nós estamos, virará área portuária, virará pátio. E à esquerda, ou seja, em direção à Igreja Matriz, vai ficar a cidade. Isso vai permitir, além dessa delimitação muito clara, vai permitir que a melhoria significativa da questão de mobilidade urbana. Porque hoje quem vem do bairro São João, do bairro Cordeiro, joga todo esse trânsito aqui na frente do porto e depois redistribui para a cidade. Né? Então isso vai dar agilidade, vai dar fluidez e é uma obra que a Prefeitura já está em fase de processo licitatório para contratação. Nós, juntamente com a Prefeitura, estamos num ritmo acelerado de desapropriações e demolições e acredito aí que já no início
do ano que vem, a gente já começa a ver a efetiva obra disso. E isso impacta na questão do sistema carrossel? Tem pessoas que nem sabem, né, superintendente, mas por dia chegam a entrar no Porto de Itajaí mais de 1.500 caminhões. Teve um verão, acho que foi o verão passado, que entraram 2.300 ou 2.500 caminhões num dia, que se colocar em fila reta é de Itajaí a Blumenau. Pessoas nem sabem disso. O sistema carrossel teve buzinaços aqui, os motoristas impacientes no trânsito. Entra no gate 1, sai pelo 2, esse sistema carrossel ajudou no fluxo? Muito, muito. Foi um processo longo, um processo de extremo controle, de alteração em sistemas de informática, de vinculação entre a arrendatária e a EPM Termos e o Porto de Itajaí. Ele iniciou também no ano de 2019, né? Eu tive o prazer de iniciar esse processo, foi dado continuidade. Em dezembro do ano passado ocorreu até por causa da pandemia, as empresas demorando a fazerem a liberação das cargas com maior agilidade. Isso trouxe um impacto muito grande na operação e um estrangulamento. O que ocorreu, aqueles buzinaços, aquelas filas significativas em dezembro do ano passado. Isso ao longo desse ano tem melhorado muito. O que a gente recebia diariamente crítica dos motoristas, que eram críticas válidas, né? Obviamente esperar 2, 3 horas na fila não pode ser normal em lugar nenhum, mas esse ano agora, principalmente nos últimos meses, a gente vem um ou outro, daí é mais raro obviamente, mas a gente vem recebendo elogio, comparações, inclusive a outros terminais próximos, mais novos, mais modernos, que a gente tem conseguido atender. Isso trouxe melhoria para o trânsito, mas é uma continuidade. Agora, recentemente, a gente está já no Gate 2 operando com tablets, a guarda portuária, para ganhar agilidade, porque antes eram câmeras, então tinha que ir e voltar. Então, com tablets... Um sistema tecnológico que seja integrado. Integrado, mais eficiente, mais moderno, porque cada 30, 20, 40 segundos que a gente agiliza no recebimento de um caminhão ao longo do dia, multiplica aí 30 segundos por 1.000 caminhões que entram ao longo do dia, isso vai dar algum tempo significativo de melhora no recebimento da carga, diminuição de filas, melhor atendimento aos motoristas e por aí vai. O senhor falava da expansão diária, hoje são 180 mil metros quadrados? Diária já operacional, 180 mil metros quadrados. Projetando para o futuro o dobro? Projetando para o futuro 310 mil metros quadrados aproximadamente. Superintendente Fábio, eu quero reforçar agora aqui que 2021 eu recebi da sua coordenação de meio ambiente que foi um ano brilhante, de sucesso aí, de vários prêmios. Mais um, né? Mais um elecando o Porto de Itajaí no cenário nacional, competindo com grandes portos. Na área ambiental, diga-se passagem, primeiro lugar no ranking nacional do IDA, o Índice de Desenvolvimento Ambiental, assim como foi agraciado com o primeiro lugar no Portos Mais Brasil e também o primeiro lugar no prêmio Via Viva 2021, além de estar inserido no programa ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O pessoal do meio ambiente está trabalhando, hein? Muito, né? Não Assim só o pessoal outros. do meio ambiente, Segurança, né? É uma cadeia de processos, né? Que o pessoal do meio ambiente idealiza, projeta, mas isso tem que passar no financeiro, isso tem que passar na licitação, isso tem que passar nas diretorias, na auditoria. Então, na verdade, é um todo, né, dos servidores. Esse índice de desenvolvimento ambiental, por exemplo, é o mais significativo nesse setor. Ele começou em 2012, foram 12 oportunidades que foram divulgados esses índices, e das 12 oportunidades o Porto Itajaí ficou 6 vezes em segundo lugar e 6 vezes em primeiro lugar, sendo que os 3 últimos anos tivemos a graça né, o Porto foi agraciado com o primeiro lugar. E isso demonstra uma cultura de proteção ao meio ambiente, mas, sobretudo, uma cultura de cuidado nos pequenos detalhes, porque cuidando de todos esses pequenos detalhes é que, no todo, vai demonstrar
a eficiência, a correção nas suas atividades. Além disso, recebemos como segunda melhor execução do planejamento orçamentário, ou seja, o planejamento foi bem feito e a execução também foi bem feita. Recebemos como terceiro porto que teve o maior crescimento na movimentação de contêineres, e não tenho dúvida que só não atingimos o primeiro lugar porque os nossos espaços ficaram limitados. A gente atingiu, batemos no teto, atingimos o máximo de capacidade operacional, e por aí vai, né, Luciano? E nesse momento, e eu estou até sendo um pouco repetitivo e peço desculpa, mas nesse momento é extremamente importante a gente receber essa premiação, porque é o próprio governo federal que emite essas premiações, seja do IDA, pela ANTAC, seja dos Portos Mais Brasil, que é pelo Ministério da Infraestrutura, é eles mesmos reconhecendo a nossa eficiência. Então, aí eu volto ao assunto da manutenção da autoridade portuária. Tudo acaba combinando. E eu quero citar aqui a questão da segurança também, porque se a própria Polícia Federal, através da Comportos e os seus portos, escolhem o Porto de Itajaí, que é modelo e referência em segurança, somos privilegiados com isso? Somos privilegiados, esse entendimento, não da Polícia Federal, Luciano, mas sim da Comportos. Da confiança que eles dão. A Comportos, na verdade, não é só a Polícia Federal. A ABIN, né, Agência de Inteligência, Marinha, Polícia Militar, Exército. As Forças de Segurança. As Forças de Segurança, junto com a Receita Federal, eles fizeram 3 eventos esse ano, simulados, esse ano aqui no Porto de Itajaí. O mais recentemente, agora há menos de 30 dias. Foram 2 treinamentos para auditores de todos os portos e trouxeram para cá para mostrar para esses auditores de outros estados como deve ser feito, né, no nosso complexo. Porque eu não estou falando porto público, eu estou falando porto público, eu estou falando dos demais terminais, sejam EPM, Porto Nave e os demais, e também um simulado. Isso demonstra que é mais um cuidado, é mais um item que os portos têm que ter e que a gente tem, né, o povo catarinense tem executado bem, e principalmente aqui no nosso complexo portuário. E a FECAM agora tem o Porto de Itajaí inserido numa vaga. O senhor esteve representando o Porto de Itajaí junto à FECAM esse ano? Sim, junto à FECAM. Na Câmara Técnica? Na Câmara Técnica, né? Até infelizmente a gente não pôde dar a atenção devida em virtude do principal, que é a manutenção da autoridade portuária, mas isso demonstra que a gente tem sido um agente de fomento de boas práticas, de desenvolvimento econômico, não só aqui para Itajaí, mas não, por que não, de reconhecimento, de Santa Catarina. E reconhecimento, né? Para fecharmos o programa, superintendente, fique à vontade, caso o senhor queira citar algo mais aqui, projetando 2022, o senhor que trabalha com uma equipe brilhante, né? Muito atuante, creio que 2022 não vai ser diferente, né? Visando aquilo que mais vem querendo no decorrer de 25 anos, projetando para 2048, né? Essa relação por cidade há de continuar. Eu acho que Brasília vai dar uma atenção especial e ganha a sociedade, ganha a classe portuária, ganha Santa Catarina e também desponta Itajaí no cenário competitivo de portos do Brasil e do exterior. Essa relação de vocês com os sindicatos, seja ele do bloco, dos vigias, da guarda portuária, dos estivadores, dos conferentes, enfim, essa relação tem dado muito certo, né? Tem dado muito certo. Eu acho que ela tem primado pela uma conversa aberta, olho no olho, de forma assim republicana, possibilitando esse atendimento das demandas, né, que surgem, de ideias que eles nos passam, mas eu não restringiria tão somente esse diálogo à mão de obra que tem realmente demonstrado. E sim com toda a sociedade. O fórum é muito claro, porque no fórum também tem pessoas que estão podendo opinar de forma contrária. Todos falando a mesma língua? Não, da mesma língua. Pode ter posições divergentes, mas todo mundo visando um objetivo.
qual o objetivo? O melhor para o porto. E isso tem nos possibilitado, Luciano, um avanço aqui na nossa atividade, de ter conseguido realizar o planejamento estratégico que foi feito no começo do ano. Até a gente denominou esse conjunto de obras que eram questões tecnológicas, já estão em atividade, como dashboards, que são indicadores para nós online da produtividade e por aí diante. Como não estamos inventando nada, é a boa prática das grandes empresas. Um outro item que a gente queria avançar e tem conseguido avançar é na execução do planejamento para adquirir a ISO 9001, ou ser certificado, não adquirir, né? Ser certificado na ISO 9001, que é uma outra prática já há muitos anos nas grandes empresas, que é a qualidade total. Uma outra ISO, né, que são procedimentos. A 14001 já foi conquistada. A 14001, né? Que é a questão de meio ambiente, que começou lá em 2019, foi conquistada ao final de 2020. Essas outras, a 9001 e a 37001, que essa é digo assim, a minha menina dos olhos, que é a questão do compliance e do anti-surbono, né? Estão agora em moda, mas não em moda por ser uma moda, né? Em evidência, essa é a palavra, depois da Lava Jato, né? As grandes empresas implementaram e a gente não pode ficar para trás. Então a gente também está fazendo isso, que são ferramentas, são procedimentos para que não ocorra esses eventos tão tristes, né? na população, para a população aqui também. Além disso, a gente conseguiu novos modais de cargas, né? O nosso armazém, que vinha há muitos anos já com uma ocupação muito baixa, ou sem ocupação nenhuma, a ponto da gente ter planejado a demolição esse ano. Sim. E esse item a gente recuou, porque o nosso armazém hoje, quem vinha ali vai estar cheio, bobina de aço, é mais atividade, os carros estarão retomando aqui com mais de uma montadora no ano que vem. Roll-on-roll-off, a gente vai voltar a importar carro, que nesse primeiro até... Que eu lembro, foram quase 40 mil veículos que acabaram sendo desembarcados no Porto AGEI. Da General Motors, agora a gente vai novamente, já no primeiro trimestre, reiniciar mais uma outra montadora também, então... Novas linhas? Perspectivas de novas linhas. Tivemos agora, no mês de outubro, em virtude dessa loucura que se tornou o mercado, o comércio exterior, em virtude da pandemia, né, com falta de itens para produzir, superlotação nos portos no mundo todo, há de se dizer, não só aqui no Brasil, no mundo todo. E um armador fez um reordenamento de suas linhas. Tirou uma linha de Itapuá, tirou uma linha de Itajaí, tirou uma linha de Buenos Aires, foi a Asas, a Bossa Nova e a Samba, e reordenou. Isso nos causou uma diminuição aí nos últimos 2 meses do número. Mas rapidamente, nós juntamente com o arrendatário fizemos um esforço e provavelmente... E mesmo assim fechou 2021 com 1.600.000 contêineres. Provavelmente aí nos próximos dias a gente estará anunciando uma nova linha, vamos retomar a movimentação e isso demonstra que Itajaí é plenamente viável e que esse projeto do porto de extensão, de crescimento, vai acontecer, tá? Vai acontecer e tenho certeza que será rápido e no que nós estamos projetando. Um porto praticamente no dobro, muito mais eficiente, muito mais enxuto e dando muito mais resultado para a nossa população. Doutor Fábio, se o telefone está tocando, eu acho que já estão adivinhando que o encerramento da entrevista deve ser a Andréia, né? Deve ser a Andréia. Um abraço para sua esposa Andréia, para as filhas? Laís e Luísa, mas dizer que foi um ano para mim extremamente gratificante. Tomara que a grande maioria, a gente sabe que nem todo mundo teve
né, teve tristeza na família, teve perdas, sim. mas assim, um ano gratificante, onde todos os meus familiares conseguiram passar, ou estão conseguindo passar por essa pandemia com saúde, com muito trabalho, mas assim, com muito apoio, Luciano, muito apoio de todos os servidores, né, com todo mundo lutando junto e dizendo, gente, vamos mostrar para todos que somos eficientes, a diretoria, né, que daí eu vou só citar o nome dos diretores, que foi o nosso decano aqui no Porto, que é o seu Éder Cassiano Montes. 42 anos de 42 anos, atividade portuária. E contando de atividade portuária. Parabéns, Éder. Que nos ensina, a gente tem o prazer de Sim. trabalhar com ele, com o seu Vanderlei Viana, com toda a sua calma, que tem conduzido muito bem a diretoria administrativa, com o Juscelino, né, uma grata surpresa para nós. Engenheiro Juscelino. Engenheiro Juscelino, que tem trabalhado de sol a sol, naquela correria dele, naquela Descobri o apelido dele, tá? velocidade. Descobri o apelido dele, mas não vou revelar aqui. Não deve. Então, né, poderia citar todos Claro. os servidores. Então, assim, agradecer que tenhamos aí um final de ano com muita paz, Muitas bênçãos, com muita né? luz, e que o ano que vem, tenho certeza, vai ser um ano esplêndido para Itajaí, para a região de Itajaí, trazendo muita novidade. O prefeito tem dado todo o apoio, eu tenho acompanhado de perto. Sim. O prefeito também é um incansável, né? Além das obras já em execução, que são inúmeras, a cidade a gente vê mudando diariamente, ano que vem vai ser ainda melhor. Você que tem uma relação com o Porto Itajaí desde 2008, né? 2005, na primeira gestão do prefeito Volney. Em 2019 esteve como superintendente e, de fato, em 2021 assumiu o titular da superintendência, que tem sido uma experiência muito importante, né, Fábio? Muito importante, gratificante. Com apoio de todos. Apoio de todos, um orgulho, eu como itajaiense, né? Jovem, 42 anos. Né? Eu como itajaiense, que, né, cresci, sempre residi aqui em Itajaí, ter a possibilidade de estar à frente dessa importante autarquia, dessa importante agente fomentadora de riquezas na cidade, é uma alegria. Tem dado muito trabalho, os cabelos brancos vão aparecendo, mas eu não posso reclamar. Só tenho a agradecer a Deus, ao prefeito que me oportunizou isso, e peço saúde para continuar aí trabalhando. Sucesso, boa sorte. Obrigado. Pela classe portuária Itajaí, façam sempre melhor. Obrigado e obrigado a todos que nos acompanharam. Até mais. Eu e o Fábio encerramos o programa Conexão Itajaí Açu de hoje, desejando a todos uma excelente e abençoada semana pela frente. Aqui, ó, inscreva-se em nosso canal, porque você se inscrevendo, semanalmente saberá quem será sempre meu próximo entrevistado. Rumo agora a mais de 100 mil visualizações. Obrigado a todos pela audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser, e assim lhe a desejar. Até lá. Até mais.